Desde a década de 70, o Centro de Microscopia Eletrônica da Unesp de Botucatu realiza e auxilia pesquisas nas mais diversas áreas do conhecimento. A pesquisadora e supervisora do centro, Daniela Carvalho dos Santos, fala sobre suas pesquisas e a importância do local para o desenvolvimento científico da Unesp e de outras instituições que usufruem dele. Além disso, ela e sua equipe explicam o uso dos diferentes tipos de microscópios existentes. O Ciência Sem Limites começa agora. Bem-vindas e bem-vindos. Como vocês puderam ver na abertura, o assunto do programa desta semana vai falar sobre o Centro de Microscopia Eletrônica, pertencente ao Instituto de Biociências do campus de Botucatu da Unesp. Ao nosso lado está a professora pesquisadora Daniela Santos. Ela pertence ao Departamento de Morfologia aqui do IBB, mas é a responsável pelo centro, que é uma unidade auxiliar aqui do IBB. Prazer em tê-la no Ciência Sem Limites, professora. Muito prazer, muito obrigada. Professora, iniciando, o que é o Centro de Microscopia Eletrônica? O nome praticamente já define. Nós vamos falar sobre microscópio. Sim, o Centro de Microscopia Eletrônica é uma unidade auxiliar de estrutura simples da Unesp e é um centro multiusuário, né, que atende usuários, docentes, pesquisadores, alunos que tenham interesse em preparar amostras e analisar essas amostras em microscópios eletrônicos, né? Então, é um laboratório que oferece o serviço de preparo desse material, o preparo completo desse material e também o auxílio na utilização dos equipamentos de grande porte que ficam instalados aqui nesse Centro de Microscopia Eletrônica e também a assessoria para a interpretação desses resultados, né? Também atende os alunos que fazem parte dos nossos programas de pós-graduação, graduação. E além disso, o laboratório também atende os alunos de ensino médio público de fora da Unesp, fazendo toda a parte de extensão em forma de projetos, cursos de extensão, alguns eventos que nós temos também para a divulgação dos resultados das pesquisas que são feitas aqui, né? Atendendo essas três linhas que compete uma unidade auxiliar, né? A parte de ensino, pesquisa e extensão, abrangendo aí essas três áreas. Para quem está nos vendo, para se ter uma ideia, né, nós estamos vendo nas imagens, nesse instante, dos equipamentos. São equipamentos sofisticados, são equipamentos de ponta. Nós podemos dizer que esse centro é um centro de referência no estado de São Paulo? É o único da Unesp ou não? Sim, como centro multiusuário, né, classificado como unidade auxiliar, esta é a única unidade auxiliar que trabalha e que oferece o serviço de microscopia eletrônica. É um centro de referência, sim. Esse laboratório funciona como um laboratório multiusuário desde 77, então são mais de 30 anos de funcionamento, né, na antiga FCM-BB e depois aqui para o Instituto de Biociências. Então é um laboratório que oferece um serviço diferenciado, principalmente de técnicos especializados para preparar o preparo completo do material que é analisado, além da disponibilidade dos equipamentos para analisar essas amostras. Para quem está nos vendo, que tipo de análise, só para quem está nos assistindo ter uma noção, quer dizer, fala assim, eu quero fazer uma análise do que, por exemplo? O que esse centro vai enxergar ali, né, minuciosamente ou detalhadamente? Que tipos de análise? Eu sei que é animal, vegetal, quem sabe até mineral, né? Isso, na verdade o laboratório aqui, o usuário ele pode fazer a utilização desses equipamentos para analisar células animais em diferentes tecidos animais de amostras biológicas. Em diferentes etapas também. Em diferentes etapas. Material, um animal em decomposição pode trazer para cá? Sim, o material todo é preparado, né? Ele tem toda uma rotina de preparo desse equipamento, desse material, mas ele pode analisar qualquer tipo de célula animal, qualquer tipo de célula vegetal e também materiais. Então, cerâmica, vidro, pedras preciosas, qualquer tipo de material também pode ser analisado em microscopia eletrônica. Quantos equipamentos tem aqui que a gente pode ver? São 3 microscópios eletrônicos, 2 microscópios eletrônicos de transmissão e 1 de varredura, né? E temos também um equipamento que também é considerado um equipamento de grande porte, que não é eletrônico, chamado microscópio confocal a laser, que também está disponível para os usuários. Rapidamente, dá para a senhora explicar a varredura do transmissão. De transmissão. O microscópio eletrônico de transmissão é um equipamento que permite a análise dentro da célula. Então,
Então, são feitas fatias do material biológico. Como se fosse uma ressonância magnética. Sim, são feitas várias fatias e dentro dessa célula a gente consegue avaliar núcleo, citoplasma, todos os componentes celulares dentro da célula. O microscópio eletrônico de varredura, ele nos dá essa imagem bastante ampliada também, porém do lado de fora da célula, como se fosse uma varredura de superfície. Então a gente tem uma ideia tridimensional daquela célula que você está estudando. Perfeito. E muitos alunos, não só, como a senhora diz, graduação, pós-graduação, realizam pesquisas aqui para suas atividades. Sim. E alunos de fora da Unesp também? Sim, a gente também recebe muitos alunos de outras instituições, outras universidades e os alunos daqui também, para desenvolver parte de suas pesquisas que necessitem dessa ferramenta que é o microscópio eletrônico. Então, tem bastante aluno que trabalha aqui com a gente. E além dos servidores, né? Sim, temos um subquadro de servidores fixo aqui da unidade. Podemos conversar com um deles? Claro, fique à vontade. Vamos ouvir então o depoimento de um servidor. A minha rotina aqui no centro vai desde o processamento de amostras para microscopia eletrônica, tanto para transmissão como para varredura, até o uso dos equipamentos, né? Então eu auxilio o pessoal, os pesquisadores que vêm no uso dos equipamentos eletrônicos e ainda sou responsável por esse equipamento que é o microscópio confocal de varredura laser. As análises que são possíveis nesse equipamento são análises de material que são tratados com corantes fluorescentes. Então, o pesquisador deseja marcar determinada estrutura dentro do tecido ou dentro de alguma célula, ele marca essa amostra com um corante fluorescente e quando a gente analisa no microscópio, ele fluoresce, né? A gente excita essa amostra com laser e essa determinada estrutura vai fluorescer para a gente poder fotografar, né? Obter as imagens. E essas imagens é que são usadas nas pesquisas desses usuários. Parabéns então, professor, mas eu sei que a senhora também abre as portas para os pesquisadores pós-graduando. Podemos conversar com eles no bloco seguinte? Sim, claro, fique à vontade. No próximo bloco, então, nós vamos conversar com os pesquisadores que realizam as atividades aqui no Centro de Microscopia. Para você contactar a pesquisadora, o e-mail dela aparece aí na sua tela, daniela@ibb.unesp.br. Se quiser conhecer um pouco mais sobre o Instituto, www.ibb.unesp.br, clique em Unidades Auxiliares. Se quiser enviar um e-mail para cá, microscopia@ibb.unesp.br. Se quiser telefonar, o código de área é 14 38800715. E se quiser interagir conosco, ciênciasemlimites@tvu.unesp.br. Breve intervalo, no bloco seguinte a gente conversa com os pós-graduandos. Até lá! O Ciência Sem Limites está de volta. Conforme anunciado no bloco anterior com a professora Daniela Santos, nós vamos agora conversar com os alunos, mestrandos e doutorandos que realizam pesquisas aqui no Centro de Microscopia Eletrônica. Para vocês que estão nos vendo, ao nosso lado está o Elton Scudeler. Ele é recém-contratado, docente aqui do Instituto de Biociências e desenvolveu todo o seu mestrado e doutorado aqui no Centro de Microscopia. Prazer em tê-lo no Ciência Sem Limites. Eu queria que você falasse um pouco sobre as suas atividades, você que foi recentemente contratado como docente aqui no Instituto de Biociências, falar dos seus trabalhos e das suas pesquisas desenvolvidas, Elton. Eu que agradeço o convite, João. Eu sou usuário aqui do Centro de Microscopia desde 2010, a qual desenvolvi meu mestrado e doutorado usando os equipamentos aqui disponíveis para os alunos pós-graduandos que frequentemente fazem uso aqui desse centro. E aqui no centro eu desenvolvi parte da minha pesquisa que tem como ideia investigar o efeito de um óleo vegetal, que é um biopesticida chamado óleo de Nim, na ingestão de um inseto predador. Ele preda larvas. Qual inseto?
é um inseto chamado Cerocrisa claveri, popularmente como crisopídeo. É um inseto de ocorrência nas diferentes culturas agrícolas e é um inseto, por ser predador, é um inimigo natural. Então tem a sua importância ecológica de mantê-lo. E na sua pesquisa você viu que se o óleo de ninho extermina esse inseto? Então, eu quero investigar a compatibilidade desse óleo com esse inimigo natural. E aqui no centro eu investiguei a ingestão desse óleo por esse inseto, verificando a parte de células do intestino desse inseto, verificando se a exposição desse inseticida natural causaria danos às células desse inseto. Só para quem está nos vendo, para ter uma noção, quando você fala que você investigou o intestino desse inseto, precisa de um microscópio, porque esse inseto é muito pequeno. Isso, é pequeno, o intestino tem 2 milímetros, então a gente precisa de equipamentos sofisticados para conseguir analisar as células e a resposta que essa célula vai apresentar frente a essa exposição tóxica. E como conclusão do meu doutorado, eu obtive que esse inseticida, apesar de ser natural, não é possível usá-lo junto com o inseto, nenhum controle. Não extermina, então? Ele extermina. Então não é viável o uso desse inseticida com esse inimigo natural, a nível de campo, né? Por afetar de forma muito agressiva esse inimigo natural. Mas aqui também no centro, nesse período de 6 anos que permaneci aqui, também atuei junto com os técnicos e docentes vinculados ao centro no desenvolvimento de projetos de extensão, que é muito comum aqui no centro, o desenvolvimento desses projetos para fazer cursos de práticas de como manusear os equipamentos e mostrar à comunidade externa, não só da Unesp, mas das outras instituições que fazem uso, que somos um centro multiusuário. Parabéns e sucesso na sua nova empreitada como docente aqui da Unesp. Obrigado, eu que agradeço. O Ciências Sem Limites conversa agora com o Luiz Tozin. Ele é doutorando e realiza pesquisas aqui no Centro de Microscopia Eletrônica. Que tipo de trabalho você faz ou qual é o seu cotidiano aqui no centro, Luiz? Certo. Eu sou aluno da Botânica, do Departamento de Botânica, e desde o mestrado eu venho realizando trabalhos que envolvem o Centro de Microscopia Eletrônica. Eu trabalho com espécies aromáticas do cerrado, então são plantas que têm potencial medicinal, potencial aromático, então que possuem uma exploração pela indústria farmacêutica e também são utilizadas popularmente. Você pode dar um exemplo dessa? Uma das espécies que eu trabalho é uma espécie que é comumente chamada hortelã do cerrado, Aedes vilosa, e o meu foco de estudo são os sítios produtores dessas substâncias que possuem potencial medicinal e aromático. Então eu trabalho com a estrutura secretora dessas substâncias. Então no centro de microscopia eu consigo ver a característica celular dessas estruturas e associar com essa secreção produzida. E aonde você quer chegar? Qual é o seu objetivo nesse foco dessa pesquisa sua? Estabelecer quais são as estruturas secretoras, porque numa planta a gente pode ter inúmeras estruturas secretoras responsáveis por produzir determinadas substâncias de interesse econômico ou de interesse econômico ou interesse farmacológico. Até mesmo científico, evidentemente. Exatamente. Né? E você tem algum dado já que você pode destacar, mesmo ainda não tendo concluído? Você já fez alguma descoberta que te impressionou? Sim, a gente conseguiu identificar em algumas espécies que a gente trabalha estruturas secretoras que, embora a gente acredite que o tricoma glandular, que é a estrutura secretora que eu trabalho, ela secrete óleo essencial, nem sempre ela secreta. Então a gente consegue estabelecer em uma espécie quais tricomas são responsáveis por produzir esse óleo essencial ou qual tricoma possui uma produção de uma determinada substância de importância também para a planta, que não seja óleo essencial, como essa substância ela é secretada por essa estrutura ou se ela não é secretada, se ela fica no interior da estrutura secretora. E sem o centro seria impossível você realizar essa pesquisa? Impossível. Você é bolsista? Sou bolsista CAPES. E onde você quer chegar? Vai para a iniciativa privada após o doutorado ou para a área acadêmica? Eu pretendo continuar na área acadêmica. Parabéns e sucesso.
O Ciência Sem Limites vai para um breve intervalo. No bloco seguinte, nós continuamos conversando com a pesquisadora e professora Daniela Santos, responsável pelo Centro de Microscopia Eletrônica do Instituto de Biociências do campus de Botucatu da Unesp. É um instante só, Ciência Sem Limites volta já já. O Ciência Sem Limites está de volta. Como vocês puderam ver, o programa desta semana está aqui no Centro de Microscopia Eletrônica do Instituto de Biociências do campus de Botucatu da Unesp. Ao nosso lado, a pesquisadora e professora Daniela Santos. Ela pertence ao Departamento de Morfologia, mas é a responsável aqui pelo centro. Professora, nós vimos no bloco anterior, né, depoimentos de servidores e vimos também os seus alunos. Tá? A senhora está de parabéns com as orientações, né? Inclusive, a senhora orientou o Elton, né, que agora é recém-contratado aqui do Instituto. Falando da pesquisa dele, a sua linha de pesquisa, acho que quem está em casa deve estar curioso. Que tipo de pesquisa a senhora desenvolve no seu dia a dia, principalmente aqui no centro, porque todo docente é um pesquisador nato na universidade? Sim. João, eu trabalho com insetos, trabalho fazendo o estudo das células que compõem os órgãos internos desses insetos, que são pragas agrícolas, frente a determinados inseticidas utilizados no campo de uma maneira geral, né? Como todos sabem, o Brasil tem uma capacidade enorme para culturas agrícolas, né? Mas também é um país que adora pesticida e inseticida. Sim, e também tem essa história dos pesticidas, né? Então a gente faz essa análise para avaliar o impacto desses inseticidas, né, em diferentes pragas agrícolas e também de predadores naturais que não são pragas, né, mas são insetos bonzinhos, né, que também ajudaria no controle biológico dessas pragas. Então essa é a minha linha de pesquisa. E teve alguma análise ou algum dado dentro da sua linha de pesquisa que lhe causou assim um espanto em termos da quantidade de inseticida com relação ao inseto ou algo que vale, que a senhora pode ilustrar esse nosso bate-papo? Sim, na verdade, mesmo o que a gente tem visto é que mesmo inseticidas naturais, dito como naturais, por exemplo, o que o aluno Elton agora investigou, o óleo de ninho, né, é um inseticida que também agride os insetos que são considerados predadores naturais. Os bonzinhos. Os bonzinhos, né? Então, de uma maneira geral, o que a gente tem visto é que todo tipo de inseticida, pesticida, qualquer tipo de produto utilizado, né, de uma maneira geral nas culturas, elas são prejudiciais, não só aos insetos, que é o que a gente estuda, mas ao alimento em si, a planta e ao alimento que vai ser gerado depois disso. Por isso que tem uma busca enorme, né, para o aumento da agricultura orgânica no país, né, tentando utilizar o quanto menos possível de inseticidas. Né? Tentando acertar esse controle biológico natural. Professor, e o centro, ele oferece serviços tanto para a parte pública e a iniciativa privada? Também. O centro também está aberto a empresas privadas e também faz a análise de material dessas empresas que nos procuram como prestadores de serviço. Tem algum fato que a senhora queira destacar? Sim, inclusive tem uma empresa que há um tempo atrás trazia as amostras de cortes de músculo de frango, né, cortes de carne de frango, para avaliar o controle de qualidade pela microscopia eletrônica de varredura da distribuição dessas fibras musculares. E foi constatado que frangos de granjas diferentes apresentavam um padrão de distribuição dessas fibras musculares também diferente, né, dando um respaldo para o controle de qualidade dessa carne. Né, interfere no sabor, será? O sabor eu não sei, mas a carne, provavelmente, essas que têm uma distribuição mais uniforme das fibras musculares eram classificadas como melhores para a indústria, né, para a empresa. Então, a microscopia eletrônica de varredura auxiliou uma pesquisa, né, baseada nesse conceito de empresa, né, privadas. Perfeito. A senhora tem aqui vários funcionários, vários servidores públicos. Sim. Né? Podemos conversar com um deles para ver o tipo de atividade, né? Sim. Roda o VT, então. A minha rotina aqui é receber as amostras, né, dos usuários, primeiramente fazer o cadastro do projeto, depois cadastrar essas amostras, né,
e dar andamento no processo, do processamento delas, né? Depois do processamento, eu auxilio também aqui no microscópio, né? No manuseio do equipamento, né? Os usuários que não têm muita experiência, a gente auxilia no manuseio do equipamento. Então, esse microscópio, ele analisa a ultraestrutura celular, isso é, a gente analisa dentro da célula, né? Para isso são feitos cortes ultrafinos, né? Que é feito no ultramicrótomo, e a gente auxilia no manuseio do equipamento. Parabéns, hein, professora, pela equipe coesa. Vocês trabalham muito unidos aqui, sim, né, professora? Sim. Professora, para a gente entender e finalizar o raciocínio, é um centro de referência, é um centro de microscopia diferenciado, né? Queria que a senhora falasse sobre esse assunto. O que diferencia o CME do IBB de Botucatu do restante do país? Sim, o nosso laboratório é considerado um centro de referência porque é um laboratório que, além de ter uma história, né, bastante longa de sucesso no preparo desses materiais que são analisados aqui, conta com uma equipe bastante integrada e especializada no trabalho que faz, né? Então, o diferencial desse laboratório é realmente o serviço completo de processamento dessas amostras, que é feito tudo aqui, dessas amostras biológicas que são analisadas, e o usuário vem apenas para analisar esse material. Então, a gente disponibiliza todo esse serviço, os equipamentos, o apoio técnico dos servidores para operar esses equipamentos e a assessoria da supervisão para a interpretação dos resultados. Então, é um serviço realmente completo, né, que está disponível aqui no Instituto de Biociências. E multidisciplinar, porque Sim. abrange várias áreas. Aqui mesmo no campus de Botucatu, vocês atendem praticamente todas as unidades? Sim, atendemos todas as unidades, né, as 4 unidades de Botucatu, além das outras unidades da Unesp, que a gente tem bastante usuário de fora, e de fora da Unesp também, né? Toda semana esse laboratório recebe pesquisadores, alunos, docentes de outras instituições. É que muita gente que não conhecia, não imaginava a importância de um centro desse no contexto da universidade, né? Sim, é um laboratório que tem uma importância grande porque ele traz também equipamentos de grande porte que são muito caros, né? São difíceis de serem comprados por laboratórios independentes, né? Então, como o Instituto reuniu tudo isso numa facility, num laboratório multiusuário, que é esse centro, isso facilita muito fortemente para todos os pesquisadores que queiram utilizar esses equipamentos, né? Então, parabéns, viu, professor? Sucesso na sua empreitada. Obrigada. Muito obrigado pelo bate-papo. Muito obrigada a você. Para você contactar a pesquisadora, o e-mail dela aparece aí na sua tela, daniela@ibb.unesp.br. Se você quiser saber mais sobre o centro, www.ibb.unesp.br, você vai clicar Unidade Auxiliar. Se quiser enviar um e-mail para cá, microscopia@ibb.unesp.br. Se quiser contactar via telefone, código de área 14 38 80 0715. Para rever os nossos programas, www.tv.unesp.br. Na próxima semana, uma nova pesquisa, um novo pesquisador. O Ciência Sem Limites aguarda por você. Até lá.